Olá, pessoal. Janaína Queradia, do Inloco, transmitindo informações e compartilhando experiência. De uma forma mais diferenciada, hoje, terça-feira, 19h10, e nós estamos aqui com a minha querida amiga Débora de Castro da Rocha, né, o Abner também, para que nossa semana não fique sem o registro, né, dessa série tão importante, questões imobiliárias e urbanísticas. Quero fazer uma ressalva aqui a todos que estavam aguardando, o público de Débora de Castro da Rocha aqui dentro do Inloco. Ontem, na realidade, foram situações minhas pessoais que nos impediram de fazer essa conversa tão, né, recheada de informações aqui com a Débora, com o Abner, tendo em vista, né, eu já até coloquei nas minhas redes aí algumas situações, mas foi assim, muita coisa acontecendo. Então, nós achamos por melhor, para que a informação fique mais proveitosa, fazer no dia de hoje. O que não tira o brilho do início da semana, né, Débora? Muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Jana, obrigada a todos, boa noite a todos que nos acompanham, muito obrigada, minha amiga, pelo carinho, né, e a gente sabe que existem momentos que, infelizmente, a gente não consegue, né, por mais que a gente queira, que são situações que falam mais alto e a gente tem que parar um pouquinho, respirar fundo e seguir em frente, né. O importante é que a gente sempre está aqui, né, temos aí o nosso público que nos segue, então quem não pode nos acompanhar aqui ao vivo, nos acompanha depois, né, vê a nossa live, e é importante a gente compartilhar essas experiências, esses conhecimentos, né, com todos aqui. Então, hoje a gente vai tratar um pouquinho da permuta de imóveis no âmbito da incorporação imobiliária, né, até a Janaína depois vai postar lá também no Paraná Portal, na coluna do Inloco, para que todos também possam acompanhar também o artigo, no qual a gente vai poder também descer as especificidades do assunto. É um assunto de extrema relevância aqui para a área da incorporação imobiliária. Quem está aí no trato diário da incorporação sabe a importância que tem a permuta de imóveis. Então, a gente resolveu, justamente dentro daquilo que a gente se propõe aqui no Inloco, né, a gente fez essa segregação, digamos assim, de alguns assuntos e vamos explorar mais a fundo alguns que a gente julga que são mais importantes, né, mais interessantes sob a ótica até mesmo aí da complexidade, né, são, digamos assim, vários meandros que você pode explorar. Então, a incorporação imobiliária, por si só, é uma temática, além de relevante, interessante e também delicada, né, ela exige de nós, operadores do direito, especialmente advogados imobiliaristas que somos, que sempre nos debrucemos fortemente aí em relação a esses pontos, porque são várias nuances, e nessa questão de permuta é bastante relevante trazer esse cenário, justamente porque quando a gente fala da incorporação, a permuta é algo de grande valor, porque você tem dois lados ali dentro da incorporação imobiliária que têm objetivos em comum, ou seja, todos querem ganhar, seja o incorporador, o construtor de um lado, seja ali o permutante, o proprietário daquele terreno também. Então, quando você está diante de uma permuta ou de uma possibilidade de incorporação imobiliária que envolva a permuta, você tem que encontrar justamente essas pessoas que estão com esses interesses em comum. E vejam que é muito interessante do ponto de vista prático, do ponto de vista econômico, financeiro, para as duas partes, porque o incorporador, ele consegue, então, ao invés de investir um montante expressivo na aquisição daquele imóvel, daquele terreno, ele consegue permutar, ou seja, ele vai trocar unidades imobiliárias que ele venha a construir, seja naquele imóvel, seja em outro, ou então, inclusive, trocar por imóveis construídos e também ter ali uma importância financeira sendo também paga, que a gente chama de torna dentro da incorporação imobiliária, para aquele permutante.
E, por outro lado, esse permutante ele vai ter em contrapartida uma valorização desse imóvel, ou seja, ele vai poder ter um valor agregado maior, porque nem sempre aquele terreno, aquela propriedade, talvez venha a valer tanto quanto ele possa adquirir com a venda ou com a permuta nessa modalidade na incorporação imobiliária. Daí porque é um negócio que traz vantagens para ambos, né? Como eu disse antes, aí o incorporador ele vai simplesmente se atentar ao fato de que ele vai ter que sim, colocar um aporte financeiro ali, porque ele vai ter que construir aquelas unidades imobiliárias. Mas, por outro lado, ele não tem que pagar o preço do imóvel, do terreno. Então, ele já tem uma economia nesse ponto. Então, quando eu falo nesse sentido, eu só tenho a ganhar para o incorporador, não é verdade? E, por outro lado, também, quando eu falo desse permutante, também eu posso considerar que quando eu penso num imóvel ali, de repente uma casa que está no meio, por exemplo, de 2 prédios, ela já talvez não tenha mais uma luz necessária do dia, o sol talvez não esteja mais batendo. Do ponto de vista econômico, para a venda, comercialização daquele terreno para uma outra pessoa, por exemplo, que seja física, talvez não seria interessante. Mas se eu olho pela perspectiva da incorporação imobiliária, eu sim consigo ver uma importância nesse ponto, porque se eu estou permutando o meu terreno, por obviedade, numa situação como essa, eu posso ganhar muito mais, porque aquele terreno ele vai ter um valor ali, vai se agregar valor na medida em que eu vou construir unidades imobiliárias, né? Então, eu tenho um ganho financeiro, porque se eu vendesse talvez para um particular, eu não teria essa valorização. Então, os dois lados, nesse ponto, podem ganhar muito, mas claro que do ponto de vista ali do permutante, nós sempre temos que ter alguns cuidados, até porque ele tem uma moeda de troca muito importante em mãos. Ele pode sim ser muito beneficiado, e nesse sentido, há que se ter em mente que ele tem que tomar certos cuidados, tem que se assessorar, tem que ter um certo conhecimento prático, buscar no mercado qual seria a avaliação desse imóvel, o quanto ele ganharia fazendo essa permuta, o quanto ele viria a ganhar se ele eventualmente comercializasse esse imóvel com um particular. Então, são vários pontos aqui de relevância e também, claro, interessantes, não se pode desprezar, até porque a gente está diante aqui de um instrumento que será celebrado, que é um instrumento particular de promessa de permuta, que está justamente previsto lá na Lei das Incorporações, na 4.591, lá de 1964, que a gente já falou dessa lei aqui em algumas ocasiões, porque ela até hoje rege a incorporação imobiliária. Eu falo dessa lei, eu sempre, ou quando eu falo de incorporação imobiliária, melhor falando, eu sempre tenho que me reportar a ela, porque ela vai trazer aí todas as disposições que podem vir, então, a regular esses interesses aí em questões imobiliárias, em especial aqui em relação à permuta desse imóvel. Então, vale muito a pena para os dois lados, né? Primeiro porque aquele incorporador, ele pode, então, aí ter uma perspectiva melhor, os recursos financeiros aportados serão, claro, bem menos expressivos do que numa incorporação normal, né, em que você tem que adquirir efetivamente aquele imóvel, aquele terreno para começar a construção, né? Por outro lado, também esse permutante, ele pode ali vir adquirir essas unidades dentro desse mesmo empreendimento, ou não, ele pode adquirir em outros empreendimentos. Há também uma grande vantagem nesse sentido, porque na medida em que eu, permutante, por exemplo, entendo pelo cabimento, pela possibilidade de celebração desse contrato, né, particular de promessa de permuta, então eu posso ali constituir uma pessoa jurídica junto com este empreendedor, com esse construtor, incorporador, e também ter benefícios fiscais. Então, nesse ponto também é de suma relevância você poder estar se inteirando desses conhecimentos, poder saber que você
de repente tem um imóvel aí que está disponível, um imóvel interessante, e talvez não tenha aí um valor, aí a venda dele talvez para um particular não seja tão expressiva, e de repente aí se você para pensar numa permuta, ela se torna interessante, né, sobre o aspecto financeiro, de ganhos, enfim, e todas as possibilidades que envolvem esse negócio jurídico. Então, claro, você também tem que se cercar aí de várias garantias, né, para também não ter nenhum tipo de surpresa desagradável lá na frente, né, porque sabe-se que em qualquer modalidade de negócio jurídico, todos que estão envolvidos têm seus ônus, têm benefícios, mas também tem ônus. Então, sempre que a gente fizer um negócio nesse sentido, envolvendo imóveis e ainda mais a entrega de imóveis, certo que nós vamos ter que ter um cuidado bastante importante, porque você vai também fazer parte de uma empresa, ou seja, de uma SPE, de uma sociedade de propósito específico, e também vai estar ali naquele trato de comercialização de imóveis, ou seja, você também vai ter que se cercar dessa garantia de que o imóvel vai ser, então, devidamente entregue no prazo estipulado. Então, tem os ônus decorrentes também da incorporação. Então, bônus e ônus andam sempre juntos. Então, se aderindo, uma vez aderida, então, a modalidade, né, da permuta, se tomem todas as cautelas necessárias nessa relação jurídica que passa a se desenvolver. E o mais interessante de tudo isso é que você pode optar, né? Eu acho que assim é muito interessante pelo ponto de vista do permutante, porque ele tanto pode ter unidades ali naquele empreendimento, quanto também pode ter unidades fora em outro empreendimento. Né? E também, claro, pode receber valores ainda, além de ter unidades, que, como eu falei no início ali, se configura como a torna. Então, vale a pena, é um instituto interessante dentro do direito imobiliário, e nós temos inúmeras considerações aqui que poderiam até ser feitas, mas eu também tenho que passar um pouquinho a palavra para o Abner, que hoje está conosco aqui, participando do Inloco, e vai trazer considerações extremamente relevantes. Também tem uma experiência muito grande na área da incorporação imobiliária, da comercialização, e ele com certeza vai agregar em muito aqui na nossa série hoje, que trata da permuta de imóveis na incorporação imobiliária, Jana. Muito legal, Débora, porque você me fez lembrar várias situações que nós já, né, temos conhecimentos de pessoas que praticam essa permuta com vantagens para as duas partes, como bem você ressaltou, só que as particularidades ainda e as possibilidades que estão elencadas no estudo de vocês e ressaltadas aqui são ainda maiores do que aquela simples permuta que nós estamos acostumados. Mas vamos lá, que eu quero ouvir também, né, as considerações do Abner. Boa noite, doutora Janaína, boa noite, doutora Débora. Um prazer estar aqui novamente no Inloco com vocês, abordando esse tema tão recorrente, né, no nosso meio da incorporação imobiliária, principalmente. Ao se debater sobre o tema de permuta, a gente tem que perceber a seguinte ocorrência, né? As empresas, a construtora, ela vai sempre focar pelo negócio que traga maior segurança para o seu caixa. Então, ela não... Dificilmente um empreendimento imobiliário você vai ver a construtora fazendo grandes loucuras para a realização daquele empreendimento. Então, a partir disso, a permuta junto ao dono do terreno se faz de grande valia para a construtora por esse caixa salvo, para que esse dinheiro que seria investido na compra do terreno, ele seja investido diretamente na obra. Então, você não tem esse desfalque no caixa logo no início do negócio jurídico. Então, obviamente, a construtora sempre é munida de um grande corpo jurídico, de um corpo jurídico forte, que garanta para ela os melhores benefícios para que o incorporador, a construtora, saia ganhando nessa conta.
grande conta que envolve a incorporação imobiliária, né? Então, a partir dessa permuta que observa-se, tanto com a permuta no local ou com a permuta em unidades que estejam no caixa da construtora, que estejam no estoque da construtora, em ambas as situações a construtora sai ganhando, porque não é o dinheiro vivo. Então, não tira do caixa e permite à construtora de ter uma saúde financeira mais saudável mesmo, para que ela desenvolva esse empreendimento sem maiores problemas ou qualquer sustos que qualquer empresa está suscetível durante um prazo de 2 anos, de 3 anos, dependendo do empreendimento. Então, a partir desse negócio sendo realizado, e desses direitos e desses benefícios que a construtora busca, a partir do seu corpo jurídico e da negociação, é importantíssimo para o permutante que ele também esteja munido de um corpo jurídico competente para que também consiga exercer e garantir os benefícios para si. Então, muitas vezes nós vemos o permutante, o dono do terreno, como o elo mais fraco da negociação, quando na realidade ele tem o bem mais precioso da negociação, ele tem o terreno, ele tem a área. Então, sem a área, a construtora não consegue erguer o empreendimento. E sem a construtora, o permutante também vai ter somente um pedaço de área. É difícil no mercado um permutante que tenha uma saúde financeira para que erga um prédio por si próprio, com próprios recursos, no seu próprio imóvel. Então, se faz necessária essa relação. É uma via de mão dupla. Ambos saem ganhando. Então, por ser uma espécie de uma sociedade mesmo, em que ambos têm seus direitos, ambos têm seus deveres nessa relação jurídica, é necessário que o permutante também esteja munido desse corpo jurídico. Afinal, como eu disse anteriormente, sem um corpo jurídico, sem um resguardo por parte do permutante, ele se torna um elo fraco na negociação, porque vira uma situação em que a construtora exerce as suas vontades e o permutante, o dono do terreno, não tem aquela força, aquele poder de rebater e de também falar para a construtora, eu também tenho minhas vontades, eu também quero de tal forma. E ele tem esse direito de expressar suas vontades nessa negociação. Porque senão seria uma negociação de um lado só a construtora, mas ela necessita do dono do terreno. Ambos necessitam um do outro. Então, assim, a partir desse corpo jurídico que faça esse resguardo aos direitos do permutante, já é um passo muito grande para que a negociação ocorra da maneira mais saudável possível e mais correta possível. A construtora vem e olha e fala, opa, aqui ambos estão em igualdade, em pé de igualdade para a negociação ocorrer. E isso traz uma segurança tanto para a incorporadora, para a construtora, quanto principalmente para o permutante. Então, assim, como a doutora Débora mencionou também no discurso dela, é importantíssimo nesse preparo jurídico o permutante ter o conhecimento do valor exato da sua área, o tamanho exato, qual é a média de valor de mercado que esse terreno tem. A gente sabe que o mercado imobiliário é um mercado que é muito... ele muda o valor dos imóveis de maneira muito rápida. Às vezes você espera um aumento no valor do terreno e ele não tem esse aumento. Então é sempre importante que você tenha essa informação atualizada para que entre numa negociação. Você não pode entrar em uma negociação com informações faltando. Porque assim, mesmo com um corpo jurídico, se esse trabalho não é bem realizado, você se torna realmente o elo mais fraco da negociação. Então, assim,
A partir desse valor de mercado que o permutante tem que ter uma noção, tem que ter conhecimento sobre a própria área. Ele se torna ele tem a informação do terreno e assim ele pode negociar da melhor forma que lhe couber. Afinal, no mercado, o mercado de incorporação, usando como exemplo a cidade de Curitiba, que é onde nós atuamos principalmente, ele trata a permuta em percentuais meio que definidos, dependendo do empreendimento, dependendo do porte, de qual classe social vai ser destinado esse empreendimento, mas ele tem os parâmetros bases para toda e qualquer negociação. Então, assim, é necessário também no permutante ter essas informações, que o corpo jurídico levante essas informações para ele, para que assim ele possa buscar não só o melhor e maior valor nessa negociação, claro, utilizando como base outros negócios que estejam ocorrendo ou tenham ocorrido na sua região próxima, ou, enfim, o valor que seria à vista para o valor que a permuta dará para o permutante. Essa diferença ele tem que ter uma prévia, tem que o corpo jurídico, ou assessoria que esteja atrás do permutante, dê para ele esse conforto de entrar numa negociação com as informações bem definidas. Então, assim, ok, está definido o valor, eu sei quanto que é o percentual de permuta, aí o permutante senta e analisa as opções. Olha, o meu ganho à vista é menor, mas eu preciso desse dinheiro à vista. Olha, eu realmente eu prevejo, eu comprovei aqui um maior ganho na área na situação de permuta. Então eu vou para uma permuta no local mesmo, que vai me providenciar um ganho maior no futuro. Ou, ok, eu vou permutar, mas eu não posso esperar 3, 2 anos para o empreendimento ficar pronto. Então, o que você tem de negócio na sua carteira que eu possa permutar nesse momento, né? Então, assim, essas informações, esse movimento da negociação é importantíssimo que seja dado essa segurança para o permutante através do seu jurídico ou da sua assessoria, para que busque-se a melhor alternativa e a melhor situação possível nessa negociação. Eu acho que o que a gente tem que observar também é que, assim, o permutante tem aquele imóvel, tem aquele terreno, querendo ou não, ele tem um valor para si. Ninguém se desfaz dos bens que possui. Então, querendo ou não, então, se a pessoa fica desfavorecida nessa relação, é impossível alcançar uma situação, uma finalidade do negócio que acarrete num contentamento de ambas as partes. Então, assim, é necessário que alguém esteja ao lado do permutante para que essa vontade ela seja alcançada. Então, você tem que buscar nessa relação jurídica a melhor maneira, o maior potencial de ganho necessário para que o seu terreno, você não queime aquele imóvel, você não dê de graça para qualquer que seja a empresa ou qualquer que seja o negócio. É necessário você ter o conhecimento, ter essas informações, para que assim você produza uma negociação saudável e mais favorecida mesmo para o lado do permutante, que geralmente é o lado mais fraco, né? Então, assim, o que se percebe, o que se define ao estudar o assunto, é aquilo que eu já mencionei no início. A questão da incorporação imobiliária é uma via de mão dupla. Ambas as partes precisam ser bem remuneradas, digamos assim, nos seus interesses. Então, conforme ambos estejam contentes, essa relação se dá de maneira mais saudável e permite a ambas as partes um diálogo, uma negociação mesmo, de maneira que ambos saem satisfeitos
e que não ocorra aqueles problemas que são comuns até no mercado, de não a obra atrasar, da construtora não conseguir cumprir com suas garantias, com o que ela acordou em contrato, ou o permutante se decepcionar com a relação e buscar uma rescisão de contrato, se arrepender da negociação. Isso é desnecessário, e isso tudo pode ser evitado com uma atuação jurídica, uma assessoria jurídica forte para ambos os lados, para que a negociação seja finalizada, né, da melhor maneira possível para ambos os players do mercado. Muito bem, então são algumas dicas bem importantes, né, que a Débora e o Abner hoje trouxeram para dentro do In Loco, esse sentido de realmente saber as opções que você pode para essas situações, as vantagens, desvantagens, as análises, né, mais apuradas, que são tão relevantes, porque tanto a Débora quanto o Abner destacaram aqui pontos bem específicos que, se não bem mencionados ou observados, podem resultar, né, numa discussão judicial desnecessário, se realmente as pessoas estiverem, né, diante de direitos, mas isso também é uma via de mão dupla, como diz a Débora, não é mesmo, amiga? Uhum. Então, e inclusive, Jana, algo que a gente tem que salientar aqui é que, como o Abder até começou a contar para nós, diante da possibilidade de um inadimplemento por parte, por exemplo, ou do incorporador ou do construtor, haverá, então, o ingresso com uma medida judicial, uma resolução do contrato, que seja, Sim. Que dará direito a esse permutante à retomada desse imóvel, a reintegração de posse. Então, você pensa no prejuízo que pode ocorrer, especialmente em se considerando que a obra já pode estar avançada, né, já Sim. pode, inclusive, estar próxima da sua finalização. Então, são vários aspectos relevantes, né, dentro dessa permuta, dentro dessa negociação. Parece algo muito simples, mas, como o Abner bem ponderou aqui, é algo que demanda realmente aí uma análise muito apurada, né, e especialmente ver a saúde financeira dessa incorporadora, desse construtor, a fim de se resguardar no futuro, né, de alguma situação, por exemplo, como essa, né, uma inexecução de obra que demande o ingresso com uma ação, o que vai, claro, causar no primeiro momento prejuízo para o permutante, no segundo também para a incorporadora, que pode vir a ser despojada do seu bem, não conseguir finalizar, enfim, várias implicações jurídicas negativas para as partes, né? Sim. Além de tempo, dinheiro, falta de recursos, incerteza de futuro, porque ainda mais em épocas de pandemia, nós não sabemos. Hoje, uma incorporadora pode estar muito bem estruturada, amanhã pode estar em recuperação judicial ou até mesmo beirando uma falência. Então, essas situações que vocês apresentaram aqui, porque veja, no primeiro momento, quando você fala em permuta, poxa, que legal, né? Eu vislumbro muito aqueles casos em que é terreno de família, né? E aí uma construtora resolveu se interessar e construir um prédio, permutar alguns imóveis ali, ou um único imóvel, dependendo da situação. Então, o que a Débora trouxe aqui, daí também foi destacado pelo Abner, com uma visualização diferente, é que todos estejam conscientes do que estão fazendo, né? O Abner falou, claro, uma grande incorporadora vem com um corpo jurídico e com aqueles contratos de 100 laudas. Você tem que saber o que está ali efetivamente, né? Quem nunca se deparou com uma situação como essa? Mas como é bom essas ponderações, essas dicas, essas instruções que vocês trazem aqui, hoje, excepcionalmente, na terça-feira, mas, em regra, nas segundas-feiras, iniciando bem a nossa semana, né? Então, semana que vem, pessoal, voltamos, se Deus quiser e tudo ocorrendo bem, às 17 horas, como tradicionalmente, mas tivemos aqui muitas participações, né? O público da Débora é fiel aqui dentro do In Loco, e só vai posicionando ali, eu só vejo as pessoas mandando,
né, recados. Principalmente, hoje eu gostaria de destacar o Consegue Leste, que todas as nossas lives, basicamente, eles estão aqui acompanhando, questões imobiliárias e urbanísticas, além de outras séries do Inloco. Então, nos sentimos muito privilegiados de ter, né, nós sabemos que eles acabam compartilhando para tantas pessoas, justamente por questão de segurança pública, da comunidade, de ser de interesse da comunidade como um todo. Débora, muito obrigada pela compreensão de ontem, da data de ontem, o Abner também, né? E por estarem aqui conosco hoje, fazendo por merecer, né, tantas considerações importantes para a nossa sociedade. Tá bom, Débora? Te espero semana que vem. E amanhã nós já estaremos. Amanhã não, pessoal. Hoje à noite nós já conseguimos inserir no Paraná Portal, tá? O texto da Débora, a publicação sobre tudo isso que nós vimos hoje. Então, acompanhe a coluna em loco no Paraná Portal também, tá bom? Abner, até a próxima. Te esperamos por aqui. Tá, pessoal? Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite a todos.